Voltamos e vamos continuar com os princípios gramaticais de interpretação. Está perto de terminar esses princípios, mas eles são vitais para a interpretação correta do ponto de vista gramatical da palavra. Então, regra 14. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Então, toda vez que um objeto inanimado é usado na passagem bíblica para descrever um ser vivo, como Deus, Jesus ou uma pessoa, etc., deve ser tomado como figurado e, por isso, não literal. Como, por exemplo, se esse povo calar, as pedras clamarão. Isso é um sentido figurado. Pedra não clama. Quem clama é pessoa. Então, na verdade, as pedras está figurando pessoas. Ok? E aí tem uma referência para você depois meditar. Regra 15. Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada também figurada. Exemplo, cães, raposas, cordeiro, leão. Todas essas passagens se referem a termos figurados. O contexto define do que se trata. Se você vê, por exemplo, o contexto, quando a gente vê outras expressões dessa daqui eu coloquei como exemplos, mas existem várias outras expressões figuradas. E o contexto do versículo, do texto ou dessas palavras vai revelar que se trata de uma figura. Ok? Então, as antropomorfias devem ser interpretadas figuradamente. Antropomorfias, antropo-homem, morfias são formas, se referem ao quê? Exatamente formas humanas. Então, expressões como a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, meus olhos procuram os fiéis da terra. Tudo isso são antropomorfias. Se refere a formas humanas atribuídas a Deus, ok? Então, uma palavra não pode significar ao mesmo tempo sentido figurado e literal. Ou é uma coisa ou é outra. Agora, mesmo figurado, quando você compreende o sentido figurado, você chega no literal, ok? Essa compreensão do figurado é chamada literal. Ao decidir por uma, já se elimina a outra. Se você decide que uma passagem é figurada, ela não pode ser entendida logo de cara literal. Mas a sua mensagem figurada pode exatamente trazer por trás o significado que deve ser entendido como literal. Ok? Então, quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição ou a proposta pode ser considerada figurada. Então, a Bíblia é cheia de figuras de linguagem. E a gente tem que considerar isso, porque quando você compreende as figuras de linguagem, você entende a revelação por trás delas. Ok? A regra 16 diz o seguinte: as principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes e figuras quando estiver tirando conclusões, ok? Então você vai fazer o seguinte quando estiver estudando uma parábola. Primeiro, determine o propósito da parábola. Segundo, certifique-se de que explica as diferentes partes em harmonia com a principal. Se a parábola está falando de fé, tudo tem que girar em torno desse tema. Ou seja, cada detalhe da parábola tem que ser parte da explicação do tema geral. Então, terceiro, use somente as principais partes da parábola ao explicar a lição. Ou seja, qual é a moral dessa parábola? O que é que ela quer ensinar de fato para a gente? Um detalhe, a moral ou a mensagem que a parábola quer ensinar sempre está no final dela. Determine a principal intenção da parábola e fique com isso.
Isso é o mais importante. Qual a intenção de existir dessa parábola? Qual a mensagem? Regra 17, interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico, e a não ser que o contexto ou a maneira como se cumpriram indiquem claramente que tem sentido simbólico. O cumprimento delas pode ser por etapas, cada cumprimento sendo uma garantia daquilo que há de se seguir. É importante isso, porque no sentido simbólico, no primeiro aspecto, existem algumas profecias que foram dadas, e por exemplo, de que Elias viria, e Jesus disse que Elias já tinha vindo, que era João Batista. Então isso é um sentido figurado, simbólico. Outras profecias foram dadas por etapas, ou seja, Jesus diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele completa essa etapa. Isso é importante entender no processo hermenêutico. E finalizando essa aula aqui, gramatical, a profecia deve ser interpretada literalmente, a menos que o contexto ou alguma referência posterior na Escritura indique outra coisa. Por exemplo, de profecia que não deve ser interpretada literalmente é a de Malaquias 4, 5 e o versículo 6 também. Deus enviará o profeta Elias. Ela levou muita gente a esperar o cumprimento literal. E ainda tem gente hoje que pensa que isso é literal, quando na realidade foi um cumprimento figurado, por se cumprir na pessoa de João Batista, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que João Batista era esse exemplo, ou representava, ou era o antítipo do ministério do profeta Elias. Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.